A preservação da identidade da cultura nordestina é de extrema importância, especialmente na geração dos mais jovens. Manter viva a riqueza cultural é garantir que as futuras gerações tenham acesso e se conectem com suas raízes, fortalecendo sua identidade e senso de pertencimento. Ao preservar a cultura nordestina, estamos preservando a história e as tradições que mudaram essa região. A cultura é uma forma de expressão e resistência, e ao transmiti-la para as novas gerações, estamos assegurando que o conhecimento e os valores acumulados ao longo dos séculos não se percam. Preservar a identidade cultural nordestina também significa valorizar a autenticidade e a originalidade das manifestações artísticas e culturais. Além disso, a preservação da identidade cultural nordestina fortalece o sentimento de orgulho e pertencimento nas comunidades locais. Ao reconhecer e valorizar suas raízes culturais, as novas gerações se sentem parte integrante de uma história e de uma comunidade maior. Essa preservação da identidade é, portanto, um compromisso coletivo que envolve a sociedade como um todo. Primeiro, reconhecer que o movimento armorial foi um movimento muito importante, né? Para o Brasil como um todo, apesar de estar fazendo referências a uma cultura popular nordestina, mas é um movimento que se projetou nacionalmente. Eu penso que para a cultura brasileira, do Brasil, eu acho que o armorial ele conseguiu deixar muito nítido a importância da cultura popular, das questões que envolvem as artes, como a música, a dança, o teatro, a literatura, referenciada por um lugar que historicamente era marcado por um lugar de fome, de seca, de sofrimento, e isso, durante muito tempo, ficou muito marcado, né, a região nordeste brasileira. E eu acho que o Armorial vem dizer não, vem dizer ao contrário, dizer que nós fazemos parte de um lugar de cultura forte, de cultura densa, tanto que as cores do Armorial são cores sempre vivas, né? É para fazer referência a essa potência, a essa força que o povo nordestino carrega. Apesar de ter surgido no Pernambuco, no Recife, mas é uma discussão que envolve todo o povo nordestino. Então, acho que as repercussões do Armorial para a cultura brasileira passa por aí. O reconhecimento de que a cultura popular nordestina é uma cultura importante, forte e potente e faz parte da formação do povo brasileiro. O Nordeste não é apartado do Brasil, acho que nós carregamos a marca brasileira também. E a formação do povo nordestino tem muitas das marcas da formação do povo brasileiro. Eu acho que são essas as implicações do armorial para a cultura brasileira. Logo, é perceptível que o movimento armorial teve impactos na composição do imaginário cultural brasileiro, especialmente na região Nordeste. Alguns desses foram a valorização da cultura popular, pois resgatou e deu destaque à cultura popular nordestina, revalorizando suas tradições, manifestações folclóricas, músicas e danças. Isso contribuiu para fortalecer a identidade cultural nordestina e valorizar suas expressões artísticas tradicionais, trazendo à tona elementos tradicionais que tinham sido esquecidos, promovendo o sentimento de pertencimento e orgulho. A mistura de elementos tradicionais e contemporâneos também, ao promover uma fusão entre elementos tradicionais e contemporâneos, mesclando referências da cultura popular com técnicas e estilos mais modernos. Essa abordagem híbrida resultou em uma produção cultural única e inovadora, que influenciou outras manifestações artísticas no Brasil. A renovação da música nordestina também pode ser apontada. Ela contribuiu na incorporação de elementos da música erudita e da música popular em arranjos e composições que valorizavam as tradições regionais, revitalizando e valorizando gêneros musicais como o frevo, o maracatu, a embolada e o baião. Também pode-se destacar o fortalecimento do teatro e da literatura. Através de suas peças teatrais e obras literárias, Ariano Suassuna e outros artistas do movimento retrataram, de forma poética, a crítica à realidade nordestina, destacando suas características peculiares e trazendo à tona questões sociais, históricas e culturais da região.
sendo uma das principais características das obras a abordagem de questões políticas e sociais da realidade nordestina e seu contexto sociopolítico, explorando temas como a desigualdade, opressão, injustiça e resistência. A formação de novos artistas também. O movimento serviu como inspiração e referência para uma geração de artistas nordestinos, incentivando-os a explorar e expressar suas próprias identidades culturais. Muitos artistas e grupos surgiram a partir dessa influência, dando continuidade ao trabalho de valorização da cultura nordestina e contribuindo para a diversidade e riqueza no cenário artístico do Brasil. Em suma, o movimento armorial deixou um legado significativo na composição do imaginário cultural brasileiro, especialmente na região Nordeste, ao resgatar, valorizar e reinventar as expressões artísticas tradicionais. Sua influência pode ser percebida até os dias de hoje, não apenas na produção cultural, mas também na forma como a sociedade nordestina é percebida e representada, pois refletiu alguns dos aspectos culturais, sociais e históricos da região, proporcionando uma nova perspectiva sobre a identidade coletiva dos nordestinos. Em primeiro lugar, o Armorial visa justamente isso, resgatar em nós uma essência puramente brasileira e sendo puramente brasileiro, puramente nordestino. Estar envolvido, estar envolto, estar imerso no Armorial me torna alguém melhor, porque para além de resgatar em mim esse contato com minhas raízes, o Armorial também me coloca em contato com o eu do outro, o meu eu no outro. Eu me encontro muito nas outras pessoas, na maneira como as outras pessoas se relacionam com a arte, na maneira como as outras pessoas chegam aqui e contemplam e se deparam também representadas no Armorial. Bom dia. Agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouquinho sobre o movimento armorial. A contribuição do movimento armorial, sem dúvida, é no que se refere ao reconhecimento do patrimônio cultural nordestino. E ao longo dos anos, e eu acredito que depois dessa exposição, que já vem acontecendo em alguns estados brasileiros, vai ampliar e fortalecer o reconhecimento da cultura nordestina como uma cultura rica, uma cultura que tem muito a ensinar, até porque a minha compreensão de patrimônio cultural é no sentido de que o patrimônio cultural educa para a humanização, o que é necessário na nossa sociedade atualmente. Realmente o movimento armorial, ele chega com uma proposta já que é bem interessante, que é a valorização do que é nosso. Então, a partir do momento que esse movimento ele vem para Campina Grande, ele faz contato com a população, com os estudantes da UEPB, isso traz uma memória, traz um resgate do que é nosso, de uma cultura que é nossa. Então, é uma honra participar, estar tendo esse contato e espero que outras pessoas também tenham esse contato para a gente valorizar realmente nossa cultura nordestina. Então, eu acredito que o armorial, para mim, é isso, é um resgate de algumas coisas que, por vezes, se perdem. Primeiro, falar do Nordeste, a gente tem que, inclusive, colocar as outras características que nos formam. A gente tem uma imagem de Nordeste que a gente respeita e que a gente busca valorizar. E a cultura tem um lugar fundamental nesse processo e tem ainda todo aquele estereótipo que é posto lá fora e que eu tenho certeza a cultura aí ocupa um lugar fundamental de dizer tudo o que a gente produz, o que a gente faz, a capacidade que a gente tem de retratar a nossa vivência. E aqui está nesse movimento armorial, nesses 50 anos, coloca exatamente toda a contribuição que essa perspectiva cultural trouxe para a Ariano Suassuna e para todo mundo que, obviamente, se inspira disso do ponto de vista do que produz no aspecto cultural, mas também nessa formação de identidade. Então, a gente tem aqui uma série de elementos que, certamente, enquanto nordestina, eu me identifico, reconheço as coisas que eu li, do que eu acompanhei, do que assisti. Então, marca para a gente também um lugar de orgulho dizer nós somos nordestinas e reconhecemos também o nosso lugar na produção dessa identidade, na construção de tudo isso que nos torna únicos e únicas nesse lugar de sermos quem somos. Acho que poucas pessoas no Brasil conseguiram expressar a verdadeira alma do povo nordestino, tanto quanto a Ariano Suassuna. E a Ariano conseguiu fazer isso através da poesia, de textos e desse movimento que foi um dos movimentos mais importantes que ele conseguiu conduzir, na verdade, para um caminho que tem essa magnitude hoje, que é o movimento armorial. O movimento armorial
depois, evidentemente, absorvido por vários outros artistas, tem hoje representações extremamente importantes. Miguel dos Santos, se você for no ateliê de Miguel dos Santos hoje, você vai ver um conjunto de obras que tem tudo associado ao movimento armorial. Se você for hoje na Lagoa do Parque Solano Lucena, você vai ver uma grande obra feita onde tem a representação de Ariano Suassuna e de João Suassuna, que era o pai dele. A própria posição do olhar de cada um demonstra a posição, inclusive política, com a qual eles estão ali colocados. Então, esse movimento tem uma importância para o nosso povo, para a nossa identidade. Quando a gente faz uma visita como essa, você olha e você verifica que você se identifica com aquelas figuras, figuras às vezes distorcidas, mas são figuras que estão muito na nossa memória quando a gente era criança, no meu caso, e que a gente andava por essa Paraíba fora. Então, o movimento armorial precisa e deve ser preservado sempre. Não só por conta da memória e da importância de Ariano Suassuna, mas porque ele é o nosso retrato, a nossa cara, é a cara do Nordeste. O movimento armorial Nordeste foi um importante movimento cultural que surgiu na década de 1970, idealizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Sua proposta era resgatar e valorizar as manifestações culturais tradicionais do Nordeste brasileiro, buscando uma nova forma de expressão artística que incorporasse elementos populares e eruditos. O termo armorial remete aos brasões medievais, símbolos de nobreza e tradição. O movimento armorial buscou, assim, criar uma espécie de nobreza para a cultura popular nordestina, resgatando suas raízes históricas e valorizando suas manifestações tradicionais, como a música, a dança, a literatura e o artesanato. Um dos principais objetivos do movimento armorial era romper com a influência cultural estrangeira, buscando uma arte que fosse verdadeiramente brasileira e nordestina. Na música, por exemplo, buscou resgatar os ritmos tradicionais nordestinos, como o frevo, o maracatu, o coco, o baião e o forró, incorporá-los a uma linguagem musical mais elaborada e utilizando instrumentos eruditos e elementos da música clássica europeia. Na literatura, o movimento armorial valorizou as narrativas populares e os cordéis, resgatando temas e personagens do folclore nordestino. Ariano Suassuna, em suas obras, explorou o universo sertanejo, com histórias que tratavam de honra, vingança, amor e fé, permeados por elementos fantásticos e mitológicos. O movimento armorial também influenciou as artes visuais e o artesanato nordestino, buscando resgatar técnicas e estilos regionais e incorporá-los a uma estética mais contemporânea. Assim, surgiram pinturas, esculturas, cerâmicas e trabalhos em couro que exploravam temas e símbolos da cultura popular nordestina. O legado do movimento armorial foi significativo para a cultura nordestina e para o Brasil como um todo. Ele contribuiu para o reconhecimento e valorização da cultura popular e tradicional nordestina, fortalecendo a identidade regional e estimulando a produção artística e cultural. Além disso, abriu caminho para o surgimento de novos artistas e grupos que continuam a explorar e difundir a cultura nordestina, mantendo viva a proposta de valorização das raízes culturais da região. O movimento armorial no Nordeste representa um importante capítulo na história cultural brasileira, mostrando a força e a riqueza das expressões artísticas populares e o seu potencial para dialogar com a arte erudita e contemporânea. Sua influência perdura até os dias de hoje, inspirando novas gerações a explorarem e valorizarem a cultura nordestina em suas múltiplas manifestações.